Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Forte Responde, onde você pode ter sua dúvida respondida aqui nos vídeos. Então, você tem dúvida ainda sobre plantas? Coloca nos comentários. E vamos lá para a primeira pergunta. Como diferenciar cochonilha do pulgão branco? Na verdade, pulgão branco não existe. Então, se você está achando que tem algum pulgão de cor branca, é uma cochonilha, tá? Então, as cochonilhas tem vários tipos. Tem aquela cochonilha branca, parece um algodão. Tem aquela outra que é branca farinhenta. Tem algumas que tem carapaça, né? Tem várias cores. Tem algumas que são bege, tem uma carapaça como se fosse uma concha, né? Uma proteção, um escudo em cima delas. Então tem vários tipos de cochonilha, tá? Mas pulgão, a gente tem o pulgão preto, tem o pulgão verde, tem o amarelo. Então tem uma variação grande de cores, mas não existe pulgão branco. De qualquer forma, quando você tem esse problema nas suas plantas, você tem que passar um inseticida. Pulverizando inseticida você vai controlar. E nesse caso do pulgão branco, da cochonilha, né, não pulgão branco, você vai utilizar o Forte Mata Cochonilhas. E vamos para mais uma dúvida. Qual que é a diferença do substrato Forte Suculentas e o Forte Rosa do Deserto? Eles são bem similares, são parecidos, mas a gente sempre altera a composição de acordo com a necessidade da planta. A Rosa do Deserto ela precisa de um pouquinho mais de umidade em relação a um cacto, uma suculenta. Então a gente muda pouquinho a composição, mas eles são bem parecidos, tá? Às vezes você pode até substituir um pelo outro, né? Às vezes num plantio, uma Rosa do Deserto ou de uma suculenta, você vai conseguir fazer essa troca sem problema algum. Mas sempre usando o específico, você vai ter um melhor resultado para aquele tipo de planta. Então, né, para Rosa do Deserto, utilize o específico e para suculentas e cactos também. Se você ainda não é inscrito no canal, clica lá, se inscreve e ativa o sininho. E compartilha esse vídeo com quem precisa aprender mais sobre cuidado com as plantas. Uma outra pergunta aqui sobre coqueiros. Quando abre a haste floral do coqueiro e abre só com 2 ou 3 coquinhos, o que está acontecendo? O coqueiro ele precisa de muitas coisas para fazer produzir. Muita gente reclama de começar a formar o coco e cai, ou né, a maioria deles não vingam. A gente tem que pensar em vários fatores. Um fator importante para a formação do fruto é polinização. Quem faz a polinização, a troca do pólen ali, da flor, é aquela abelhinha preta, arapuá. E às vezes a gente acha que está derrubando os frutos, tá? Não está derrubando fruto nenhum, ela está ajudando na polinização. Então tem gente que até mata a arapuá achando que é ela que é a vilã, ela que está tirando ali, derrubando o fruto, e na verdade ela que está ajudando na formação dos frutos. Então, tem abelha? Está indo bastante abelha no coqueiro, arapuá, aquela abelha pretinha? Beleza, primeiro ponto está ok, a polinização está ok. Não está tendo abelha? Você vai ter que fazer a polinização manual. Claro que às vezes um coqueiro é bem alto e dificilmente você vai conseguir fazer isso, mas o ideal é que você tenha abelha. Se não tiver abelha na região, planta bastante flor para atrair bastante abelha, que isso vai ajudar. Um outro ponto importante para a gente verificar é a questão de água. Não pode faltar água para o coqueiro. Imagina, coco, né? Tem bastante água dentro, então ele tem uma exigência grande porque a planta ela transpira, ela perde bastante água pelas folhas e ela também armazena água nos frutos. Então você precisa ter água em abundância. Claro que também não é encharcar o solo a ponto da planta, da raiz não respirar, mas eu não posso deixar de fornecer água. Um coqueiro adulto, lá, né, região nordeste, no calor mesmo, ele chega a consumir, às vezes, 150 litros de água por dia. Então não é pouca água não. Então vamos verificar a questão da irrigação. Nutrição é um outro ponto importante. Você está fornecendo tudo que o coqueiro precisa? Se faltar alguns nutrientes, boro, cálcio e outros nutrientes, o fruto não forma. Então, ou formam poucos frutos, porque a planta não tem sais minerais suficientes para se manter. Então vamos também utilizar um fertilizante específico. A gente tem o Forte Coqueiros, que ajuda nessa questão da nutrição. Um outro ponto também importante é ter certeza que esse coqueiro está recebendo bastante sol. Tá? Às vezes a gente planta muito coqueiro, vários coqueiros, né? Muitos coqueiros tudo juntos, ou tem uma árvore que está sombreando aquele coqueiro. Isso vai prejudicar a planta, prejudicar a fotossíntese
E aí, mesmo tendo água, tendo sais minerais, ela não vai produzir nutrientes para a formação daquele fruto. Então é outro ponto para a gente considerar. Existe também uma praga muito comum nos coqueiros, que são os ácaros dos coqueiros. A gente não consegue ver, às vezes a gente consegue ver uma teia bem leve ali nos folíolos, e isso prejudica também os frutos, a formação do fruto, porque às vezes ele ataca lá perto da haste floral, os frutos novos, né, ele vai atacar. Então uma pulverização com enxofre previne, né, evita com que os ácaros ataquem a florada. E aí você pulveriza não só na haste floral, mas você pulveriza as folhas do coqueiro e você pode fazer essa prevenção até a cada 15 dias. E aí, gostou do vídeo? Então já deixa seu like e compartilha com quem precisa saber dessas informações. Ficou alguma dúvida? Coloca nos comentários.